Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 3 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Há uma nova sondagem para as eleições presidenciais. Segundo um barómetro da Aximage para o Diário de Notícias, André Ventura lidera as preferências com 19,1%. Já Luís Marques Mendes aparece em segundo lugar com 18,2%, apesar de ter descido 1% em relação ao inquérito do mês passado. Quem desce a pique neste barómetro é Henrique Gouveia Melo. No mês transato, o antigo chefe de Estado-Maior da Armada liderava as intenções de voto com 24,4% dos votos, agora aparece em terceiro com 17,5%. Os três estão empatados, estão no empate técnico, já que a margem de erro da sondagem é de apenas 4%. Fora do pódio aparece João Coutinho de Figueiredo. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal é quem sobe mais neste período de um mês, tendo passado de 8,2% para 10,5% das intenções de voto. Quinto posto aparece outra queda neste inquérito em relação ao mesmo de novembro. António José Seguro passou de 15,7% das intenções de voto para 9,6%. Este barómetro tem ainda outras conclusões sobre quem, no entender dos inquiridos, tem estado melhor nos debates. Neste caso, a escolha recai em Luís Marques Mendes. Já o favorito entre a classe mais jovem é o atual presidente do Chega, André Ventura. Outro dado curioso nesta sondagem: há quase tantos eleitores do PS a votar em Gouveia Melo, a percentagem é de 24%, do que António José Seguro, 26,6%. Esta amostra foi feita com 607 entrevistas e foi realizado entre 28 de novembro e 3 de dezembro. Ainda nas presidenciais, no debate entre António Filipe e Jorge Pinto, a Ucrânia foi o tema em que mais separou os dois candidatos à presidência da República, um frente a frente entre um candidato apoiado pelo PCP e outro pelo LIVRE, a concorrerem por eleitorado à esquerda. Ora, Jorge Pinto criticou António Filipe pela posição sobre a Ucrânia e por piadas que não devia ter feito. Eu não faria, como o António Filipe fez, piadas ou ironizar com o levar o Vladimir Putin ao Tribunal Penal Internacional. E sabe porquê? Precisamente porque eu acho que Vladimir Putin tem de ir ao Tribunal Penal Internacional. Porque alguém que é responsável... não, ironizou no Twitter, podemos depois ver isso. Aquilo que é muito claro é que quem é responsável pelo rapto de dezenas de milhares de crianças na Ucrânia tem de ir ao Tribunal Penal Internacional. Putin tem de ir ao Tribunal Penal Internacional, a pergunta é concreta. Mas sabe porquê que não há duplicidade de critérios? Porque da mesmíssima maneira que eu defendo isto para Putin, eu defendo que Netanyahu e todos os responsáveis pelo genocídio em Gaza sejam também eles julgados no Tribunal Penal Internacional. Já o candidato apoiado pelo PCP equiparou o presidente ucraniano Zelensky a Vladimir Putin. A minha posição é nem Putin nem Zelensky. Aquela guerra devia ter sido evitada. Em 2014, não era agora. Sim, em 2022 podia ter sido evitada. Qual foi a posição da União Europeia? Não, é preciso derrotar a Rússia a todo o custo, até o último ucraniano. Foi essa a posição. É essa a posição que o Jorge Pinto tem vindo sempre a defender. Estender uma passadeira vermelha ao Sr. Zelensky, talvez se arrependa daqui a uns tempos. Não é? Mas a posição que eu sempre defendi foi que a guerra devia ter sido evitada, devia ter sido acabada, devia-se ter aproveitado a possibilidade aberta em Istambul logo em 2022 para acabar com a guerra. Foi o Sr. Boris Johnson que interveio para que isso não acontecesse. Eu quero é que a paz António Filipe é tão crítico de Putin como de Zelensky. Claramente. Mas eu tenho alguma coisa a ver com Putin. António Filipe, que colocou ainda o candidato apoiado pelo LIVRE à frente, apoiado à frente neoliberal, assim é que é, e diz que a candidatura de António José Seguro pôs fim a uma convergência à esquerda. Qual seria o candidato capaz de ganhar à primeira volta umas eleições com o apoio dos partidos todos da esquerda? Não. Isso não existe. E a partir do momento em que António José Seguro lançou a sua candidatura e toda a gente percebeu que era uma questão de tempo, ele iria ser o candidato oficial do Partido Socialista, essa ideia de que poderia haver uma candidatura capaz de ganhar à primeira volta tornou-se imaginária. Ou seja, enfim, e a questão era se ficávamos todos à espera que algum Messias descesse à Terra por efeito de um qualquer milagre, ou se era preciso avançar. E eu avancei.
Já Jorge Pinto, que chegou a mostrar disponível para um consenso à esquerda, diz que esse tempo já passou. Esse barco já zarpou. Se ninguém pode ser atacado por não ter trazido a convergência para cima da mesa, sou eu, que até para mal da minha própria campanha fui o último a avançar. E fui o último a avançar já na 25ª hora, precisamente porque até à última hora esperei que pudesse haver uma candidatura suprapartidária até que pudesse agregar desde o início as esquerdas na sua pluralidade. Essa candidatura não surgiu e não foi certamente por culpa do LIVRE, muito menos por minha culpa própria. Jorge Pinto e António Filipe no debate desta noite, transmitido pela RTP. Já esta terça-feira há um frente a frente entre Henrique Gouveia Melo e António José Seguro. A Ministra da Saúde alerta que as próximas 8 semanas vão ser exigentes no SNS por causa do impacto da epidemia de gripe, que terá o pico mais cedo do que o habitual. A Ministra recomenda a utilização de máscara a quem apresente sintomas de gripe. Uma conferência de imprensa com o Diretor Executivo do SNS e a Diretora-Geral da Saúde, Ana Paula Martins, avisa que as próximas semanas vão ser exigentes e garante que os hospitais têm os planos de contingência preparados. O desafio que enfrentamos é coletivo. Embora seja um fenómeno habitual todos os anos, este ano a gripe está a surgir mais cedo e com um potencial para um impacto maior do que em épocas anteriores. À medida que se aproxima a época festiva, um tempo de convívio e de proximidade entre famílias e amigos, é importante que todos mantenhamos uma atitude de calma e de responsabilidade. Ministra Ana Paula Martins, que esta semana vai enfrentar um fator de pressão adicional, a greve marcada para quinta-feira. A Ministra da Saúde diz que o Governo fez tudo o que pôde para garantir serviços mínimos, mas não consegue dar certezas sobre a capacidade de resposta do SNS. Esperamos que a greve, impacte o menos possível nestas situações de urgência, mas é algo que não lhe posso nem garantir nem confirmar. Isso agora vai naturalmente depender do que acontecer no dia da greve geral. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Paula Martins, que pede um esforço coletivo para impedir um aumento da pressão sobre o SNS e avisa que podem ter que ser tomadas medidas para responder a um excesso de afluência às urgências, como, por exemplo, a suspensão das cirurgias não urgentes. E a Diretora-Geral da Saúde assegura que há vacinas dentro do SNS para todos os que precisam. Perante notícias que dão conta da falta de vacinas nas farmácias, Rita Sá Machado assegura que, no público, há capacidade de vacinar todos os grupos elegíveis. A responsabilidade, neste caso da Direção-Geral da Saúde, é apenas com aquilo que está dentro da campanha sazonal de vacinação. Tudo o que tem a ver com o contingente privado tem a ver com os operadores privados, tem a ver com a indústria e não temos qualquer tipo de intervenção nessa matéria. Rita Sá Machado, que defende a eficácia destas vacinas, ao que adiantou a Ministra, até ao final de novembro foram vacinadas 2.300.000 pessoas. O Ministro das Finanças aproveita a distinção da revista The Economist, que considera Portugal a economia do ano, para atacar a greve geral. Joaquim Miranda Sarmento diz que não há motivos para insatisfação e, em entrevista à RTP, o Ministro das Finanças critica a CGTP e acusa a UGT de estar politicamente condicionada. A CGTP, conhecemos perfeitamente o seu alinhamento político e nunca participou em nenhum acordo de concertação social e, portanto, tem sempre uma posição contrária, seja o governo do PSD ou da AD ou até mesmo o governo dos socialistas. No caso da UGT, há de facto aqui uma condicionante política que é evidente aos olhos portugueses. Nós veremos o nível de adesão quinta-feira, não acho que isso seja significativo de insatisfação, pelo contrário, mesmo na administração pública. E já acerca desta distinção, os candidatos a Belém reagiram entre o otimismo e a cautela. António José Seguro espera que o dinamismo se mantenha no próximo ano, destaca a versatilidade da economia nacional, motivo pelo qual não entende a vontade do Governo em levar a cabo as alterações à lei laboral.
É uma excelente notícia para o nosso país, quando reconhecem a vitalidade da nossa economia. Mas se repararem, um dos fundamentos desse reconhecimento reside no dinamismo do mercado laboral que nós temos no nosso país. É mais uma razão para não se perceber qual é a necessidade que o Governo tem de alterar a legislação laboral. Mas é uma excelente notícia para o nosso país. E eu só espero é que o país continue, toda a gente, as empresas, os trabalhadores, os governos, toda a gente contribua para que o nosso país seja mais competitivo, para que haja mais riqueza, porque só assim é que também podemos ter melhores salários. Já João Coutinho de Figueiredo coloca água na fervura sobre esta distinção. Lembra que ainda há muitos países à frente de Portugal em termos de crescimento económico. Nós continuamos com 10 ou 11 países à nossa frente do ponto de vista de crescimento económico. Estamos, de facto, a comparar-nos com um conjunto de países europeus, todos eles em relativa apatia, e as exceções são países que estão a recuperar do impacto da pandemia bastante mais profundo do que outros. Por fim, André Ventura diz em declarações aos jornalistas que espera que o Governo saiba aproveitar esta distinção para melhorar as condições de vida dos portugueses. Gostava que o Governo aproveitasse esta oportunidade que temos aqui para poder olhar para a economia como um serviço às pessoas e não como uma aritmética de números ou como um Excel para mostrar à União Europeia. Gostava que o Governo se preocupasse com a pobreza nos mais velhos, gostava que o Governo se preocupasse com o nível que temos hoje de pessoas a depender de subsídios do Estado para ter qualquer coisa. Ainda Catarina Martins a comentar esta distinção, rejeita o sucesso de uma economia onde quem trabalha não consegue ter dinheiro para pagar as contas do cotidiano. Ponto final neste noticiário das 3 da manhã. Informação na Rádio Observador regressa às 3h30.